Acabei de ver que esse slide começa para o início de novo. Como eu não vou mostrar para vocês isso tudo de novo, a gente para aqui, 10 minutinhos, para a gente voltar com o procedimento no SAIS e 2 artigos de exemplo que usaram. Então, eu vou ver se para cada sessão dessas a gente inclui alguns exemplos de artigos da literatura. 10 minutinhos. E aí tá a belezura. É uma extensão da linear. Tudo que vale para linear, vale para ela. Só que mais complicado um pouquinho. Veja um lado bom da coisa. Eu nunca ouvi falar numa regressão não linear múltipla. Serve de consolo? Diferentemente da linear simples, ela permite você fazer uma avaliação de variáveis qualitativas como x. Por que na linear simples a gente não pode fazer isso? Porque o x só teria 2 valores, né? Ou era 0 ou era 1. Nesse momento, como a gente pode acrescentar vários x's diferentes, a gente pode transformar uma variável qualitativa em um conjunto de variáveis binárias, sim, não, 0, 1, e acrescentar o efeito dessas variáveis como adições de constantes ao produto de y, ao valor de y. Vamos pensar numa variável qualitativa clássica, cor do cabelo. Fora as cores artificiais, eu não falei nada. Nós temos as seguintes cores de cabelo naturais: castanho, louro, preto, ruivo. O branco não é de nascimento, mas vai lá que seja branco. São 5 cores possíveis. Ninguém nasce com cabelo azul. Nenhum humano nasce com cabelo azul. Tá? Eu te garanto isso. Se eu quiser incluir a cor do cabelo ou a cor da pelagem como um fator numa regressão. Por exemplo, vou trocar a cor do cabelo por cor de pele. Incidência de câncer de pele. A cor da pele é um ponto que afeta a incidência. Que faz sentido pensar em afetar a incidência pelos fatores de proteção da pele mais escura. Faria sentido eu colocar uma escala de cores em que uma cor é melhor ou é maior do que a outra? Não. Não faz. Se eu pegar a cor de pele e transformar 0, 1, 2, eu estou dizendo que 2 é mais do que 1. Porque matematicamente 2 é mais do que 1. Estou dizendo que 1 é mais do que 0. Concordam? Isso é errado. Biologicamente errado. Diferente não é mais ou menos. É diferente. Se eu fizesse isso numa regressão linear simples ou numa regressão não linear simples, como eu só tenho um x, a única forma que eu poderia incluir cor como um fator de risco seria assumindo uma escala ordinal de cores. Concordam? O que é biologicamente errado. Na linear múltipla, o que é que eu faço? Cabelo. Voltando para o cabelo, tem mais exemplos. Louro. Sim ou não? Castanho. Sim ou não? Preto. Sim ou não? Ruivo. Sim ou não? Branco. Sim ou não? Careca. Sim ou não? Qualquer pessoa vai receber um 0 em 5 dessas 6 categorias e um 1 em uma categoria. Concordam?
Porque, no mínimo, é careca. Se não tiver nenhuma dessas cores, não tem cabelo. Certo? Eu coloco as 5 variáveis na equação. Então, cada uma dessas variáveis, cor do cabelo, vai ter ou 0 ou 1. Eu posso fazer isso porque eu posso incluir várias variáveis. Eu não podia fazer isso na linear simples, porque só teria uma opção, ou teria que usar uma escala 0, 1, 2, 3, 4, que levaria a um erro matemático. Primeiro, de existir o cabelo 1,5, o cabelo 1,25, que não existe, o cabelo ou é uma cor ou é outra. Certo? E segundo, 4 é mais do que 1. Então o cabelo que ficasse no 4 era melhor, porque era maior, do que o cabelo que tivesse no 1, simplesmente porque eu coloquei como 4. Se eu trocasse a ordem, mudaria a escala. Isso não faz sentido biológico. Okay? Essa é uma das várias características da linear múltipla que diferencia ela da linear simples. Cada x tem um efeito independente. São aditivos. Então, o que acontece em função de cada x se soma ao efeito geral de todos os x's. A é y quando todos os x's são 0. Se qualquer x não for 0, y não vai ser igual a A. Vai ser igual a A mais o B daquele x específico vezes o número daquele x. Vezes o valor daquele x. A hipótese nula mais comum, ou seja, o que a gente vai testar contra, nada disso faz efeito de Pn. Todos os x's são não diferentes, o efeito de todos os x's são não diferentes de 0. Ninguém afeta y de uma forma diferente do acaso. O coeficiente de determinação ajustado corrige o efeito do número de parâmetros. O que é que... Vocês se lembram que eu falei isso quando a gente estava discutindo a linear, a regressão simples. O R2 é o quê? O que é o R2? E ele é... Ou seja, é a porcentagem dos dados que é explicado pela equação. Correto? Se eu sair jogando mais coisas na equação, essa percentagem não vai necessariamente aumentar? Cada informação a mais que eu coloco vai aumentar a percentagem que é explicada. Por quê? Porque eu estou tirando do acaso, né? Aquele efeito grande ou pequeno era do acaso enquanto aquele componente não estava na equação e agora está na equação. Então, estou tirando alguma variação que seria colocada como acaso, dizendo, ó, isso aqui não é mais acaso, isso aqui se deve a esse componente aqui. Faz sentido? Botei mais coisas na equação, o R2 vai aumentar. Agora, eu estou gastando informação com isso, não estou? Isso é a diferença entre o R2 e o R2 ajustado. O R2 não leva em consideração o preço. Bem as piadas aqui. O quanto você gastou de informação. O R2 ajustado vai aumentar um gap, uma lacuna, perdão, entre o R2 e o R2 ajustado. Quanto mais coisa você coloca, maior essa diferença. Então, se eu tenho duas equações com números diferentes de parâmetros, uma tem 2 parâmetros e outra tem 5 parâmetros, com o mesmo R2,
geral. Qual dessas duas equações é melhor? Você tem duas equações. Uma tem 2x. O R2 foi 0,80. Outra equação tem 5x e o R2 foi 0,81. Qual dessas duas equações explica melhor a realidade? A primeira. Porque essa diferença de 2 para 5, eu gastei muito mais e só ganhei 1% de informação adicional. Quando olhar o R2 ajustado, o R2 ajustado da segunda vai ser menor do que o da primeira. Por conta da diferença, eu estou gastando mais para não ganhar quase nada. Agora, era 0,8 e 0,9, é possível que o R2 ajustado dessa de 5 seja melhor do que o de 2. Você gastou mais, mas conseguiu mais informação. Então você pagou e recebeu pelo que pagou. Pode. Na realidade, vocês vão ver que no processo de construir a linear múltipla, nós vamos selecionar quem é que vai entrar na linear múltipla. E talvez no final a seleção seja de uma só. Você botou gatos e sapatos lá, achando para ver quem é que poderia explicar, e isso só tinha uma variável que explicava. Você vai, pega um exemplo grosseiro. Tenta ver a teor de alumínio do solo. É o Y. Aí você bota pH, cálcio, magnésio, hidrogênio, sódio, fósforo, argila, areia. Provavelmente só quem vai entrar é o pH mesmo. Ele sozinho explica o comportamento do alumínio. Ou talvez o pH e a argila, porque você tem solos diferentes com o mesmo pH. Então, nesse processo, esse é o grande processo, na verdade, da regressão múltipla. Selecionar quem vai entrar no modelo. E aí tentar entender por que entrou. Esse é o grande passo da linear múltipla. Ok até aqui? Tem 4 tipos de teste básico para regressão múltipla. Teste geral, testa todo mundo de uma vez só. Essa equação presta ou não presta? Adição de uma variável. Eu vou fazer um porrilhão de testes cada vez que eu coloco uma variável no modelo. Melhorei, não melhorei. Grupos de variáveis, ao invés de adicionar uma variável, eu vou adicionar um conjunto de variáveis. O que é que eu quero dizer com isso? Eu vou adicionar as variáveis de granulometria do solo. Então, não vou avaliar uma variável de granulometria, vou avaliar todas, melhoram ou não melhoram. O pacote de granulometria, o pacote de variáveis de granulometria melhora ou não melhora o modelo. Certo? O pacote de variáveis macronutrientes melhora ou não melhora o modelo. Intercepto, testar se o A existe, ou se era melhor deixar um A igual a zero. Se o plano multidimensional dessa equação, se tem um intercepto diferente de zero. Lembrando, a equação linear múltipla, por definição, é multidimensional.
pode ter ou não o interceptor. A gente está testando se o interceptor faz sentido ou não. Normalmente terá. A equação fica flutuando. Não entendi. Funciona. Só não adianta você discutir o intercepto. O intercepto é explicado pelo acaso. Ou seja, o ponto de âncora daquele espaço multidimensional é flutuante. Não tem um ponto de âncora que não seja devido ao acaso. Certo? O que é que eu estou querendo dizer com espaço multidimensional? Cada eixo X é uma dimensão. Eu não falei ainda isso na aula. Não mostrei, não. Pelo menos eu acho que não. Se eu mostrei errado. Eu só deveria estar mostrando não linear naquela aula. Certo? Múltiplo eu vou mostrar hoje. Vamos pensar uma equação produtividade em função de NPK. Quantas dimensões nós temos envolvidas aqui? 4. É a produtividade, né? Tem a produtividade, que normalmente iria chamar do eixo Y, só que nesse caso não faz mais sentido o eixo Y. Um eixo para o nitrogênio, outro eixo para o fósforo, outro eixo para o potássio e um outro eixo aqui. Ou seja, com três x's, nós já estamos falando no espaço tetradimensional. O tridimensional é fácil, né? X, Y, Z. Esse a gente consegue ver. Um tetradimensional, vocês têm dedo suficiente para tentar fazer os 4 eixos? Eu não tenho. Um pentadimensional. Decadimensional. Esse é um dos grandes problemas da linear múltipla. É difícil pra caramba de mostrar. Você consegue fazer o gráfico de forma interativa, certo? Mas mesmo assim são gráficos difíceis de visualizar. Hã? Tu não tá achando que eu tô vendo aqui não, né? O celular é grande, mas hoje está mais fácil realmente para os espaços com poucas dimensões. 3, 4 dimensões ainda vai. Daí para cima é bem complicado. O problema é que você, quando chega na hora do pega para capar da publicação, nós ainda trabalhamos basicamente com formato PDF, que é um formato fixo. Certo? Então exigem ferramentas especiais para apresentar esses resultados. E a apresentação não é somente uma formalidade. A apresentação é que vai permitir o entendimento dos resultados. Eu tenho a impressão que eu pulei 2 slides aqui, não? Não. Em cada teste de hipótese, a gente vai comparar uma alternativa com uma nula. No geral, a nula é que nenhum dos x faz efeito.
Então y é igual a A. Todos os x são não diferentes de zero. A alternativa, algum x tem um efeito diferente de zero. Para a adição de uma variável, você vai colocando x1, testa x1, coloca x2, testa x2, coloca x3, testa x3 e por aí vai. Uma variável de cada vez. Ou pela última, ou na ordem que você faz a adição. O intercepto é no fim e grupo de variáveis é a mesma lógica da adição de uma variável. Adiciona um grupo, vê se tem efeito diferente do que tinha sem aquele grupo. Como é que você seleciona o modelo? Vocês concordam comigo que quanto mais testes eu fizer, maior a chance de eu cometer um erro tipo 1? Porque cada vez que eu faço um teste, eu corro o risco de cometer um erro tipo 1. Certo? Então, sistemas de teste que levem a mais testes, sistemas de avaliação da regressão, que levem a um maior número de testes, aumentam a chance cumulativa de cometer um erro tipo 1. Dependendo de como você escolha fazer a regressão, tipo a regressão múltipla, você poderá ter maior ou menor chance de cometer um erro tipo 1. Certo? Ou seja, nesse caso, qual seria o erro tipo 1? Dizer que tem uma regressão, quando na realidade o acaso explicaria aquele comportamento. Isso também acontece quando você vai colocando mais coisas no modelo. Quanto mais coisas você vai jogando no modelo, vai levar a um aumento no número de testes e, portanto, a uma conclusão mais facilmente de um erro tipo 1 em algum desses testes. Certo? A expressão em inglês para isso é fishing expedition. Expedição de pesca. Pega um monte de variável e sai testando todas elas. Se encontrar uma regressão que explique aquilo ali, tem uma chance muito grande de ser simplesmente uma obra do acaso. Outro exemplo clássico disso aí são esses infinitos trabalhos do gene tal causa a característica qual. Os favoritos para isso aí são homossexualidade e gordura. De vez em quando sai um avaliando esses dois. Pega a sopa de letras que a gente tem de genes e testa todos, encontra um que aparece com maior frequência em uma dessas duas populações. Não, esse, aí sai a notícia no Jornal Nacional, encontraram o gene da gordura. Mentira, mas não é só o Jornal Nacional, também sai no Jornal da Record, também sai no SBT, nada contra a Globo. Certo? Também sai no New York Times, ou no The Guardian. Ok, gente? A mesma coisa acontece com a regressão múltipla. Se eu começo a jogar tudo que tem de variável para ver se causa efeito, vai ter uma chance boa de encontrar efeitos que não fazem muito sentido. Em outras palavras, não desliguem o separador de orelhas quando forem fazer esse tipo de trabalho. Vocês sabem o que é o separador de orelhas, não sabem? É o material que fica entre as duas orelhas da gente. Nunca desliguem ele. Bem, você vai selecionar quais são as variáveis que podem entrar no modelo. Por que isso? Existe o que se chama de colinearidade. O que é que vocês acham que essa palavra quer dizer? Em vermelho. São variáveis que são extremamente parecidas. Por exemplo, faria sentido eu incluir
os teores de argila, silt e areia, os 3 teores, em uma equação? Eu tenho 2 balançados de cabeça bem discretos. Assim, a pessoa sem estar com muita certeza se é não, ou não é não. Não faz sentido. Por quê? Não, não é por isso não. Não faz sentido, mas não é por isso. Como é que você calcula essas 3 variáveis? Você determina 2, determina areia e argila, e silt é a diferença. Então, com 2 dessas 3, qualquer 2 das 3, eu tenho a informação, toda a informação das 3. Não faz sentido eu incluir as 3. Eu estou incluindo uma variável que não vai trazer informação nenhuma. Porque todo... Volta para o início. Hã? Vai. Não, não vai reduzir o R quadrado, mas vai tirar... Informação não se cria. Matematicamente, a gente não cria informação. A informação já está lá. Então, você vai estar alocando informação para uma coisa que não está trazendo informação nenhuma. Se você inclui no modelo, você está dizendo que ela explica a variação. Correto? Só que ela não explica a variação. Uma das 3 não explica a variação. Porque as outras 2 já explicaram toda a variação que tinha para explicar na granulometria. Faz sentido eu pensar em incluir matéria fresca de alguma coisa e matéria seca daquela mesma coisa? Porque são a mesma variável. Ou eu uso matéria fresca, ou eu uso matéria seca. Na realidade, não é ou eu uso matéria fresca, eu só uso a matéria seca. Matéria fresca e matéria seca são a mesma informação, menos água. Se eu achar que os meus tratamentos podem afetar o teor de água da planta, ou da parte, aí eu coloque o teor de umidade como outra variável. Matéria seca e teor de umidade. Beleza, faz sentido. Mas matéria seca e matéria fresca, não. E assim tem muitas variáveis que são basicamente a mesma variável expressa de outra forma. E se você coloca no modelo, você está incluindo mais testes para avaliar aquela variável. Então você aumenta a sua chance de cometer o erro tipo 1. Está fazendo sentido até aqui? Você vai selecionar as variáveis que fazem sentido entrar no modelo. Você está fazendo um modelo discutindo solos da zona da mata. Faz sentido colocar o teor de sódio? Não faz sentido nenhum colocar teor de sódio em solos da zona da mata. Exceto se você estiver falando de áreas com fértil irrigação de cauda de usina, certo? Que podem levar, vinhaça, perdão, que podem levar a uma certa salinização, tal, aí você coloca. Mas se você estiver falando de solo básicozinho da zona da mata, não faz sentido pensar em sódio. Ou alumínio no sertão. Você está aumentando o seu número de testes e, portanto, aumentando a chance de cometer erro tipo 1 sem trazer nenhuma informação, porque você sabe, enquanto profissional de um mestrado em solos, que eu ia falar engenheiro agrônomo, mas me lembrei que tem vários que não são aqui. Você sabe que aquilo ali não faz sentido. Tá ok até aqui, gente? Tá todo mundo mais ou menos na sala? Os rostos estão meio cansados hoje.
Próximo passo, o que é que você vai olhar? Qual é o critério que você vai olhar? Como você vai avaliar isso? Qual a estratégia que você vai usar? Faz a análise e avalia se a análise é confiável ou não. Critério. Se você está trabalhando com modelo único, ou seja, testando o pacote geral de uma vez, o critério pode ser o modelo que tiver a menor soma de quadrados do resíduo, a menor variância do acaso. Ou seja, é o modelo que explica a maior parte da variação. Porque se tem menos variação do acaso, é porque o modelo explicou mais. Não. Esse é se você estiver fazendo modelo único. Aqui eu estou falando do critério. Depois eu vou falar do caminho. Certo? Mas eu posso comparar. Um dos critérios pode ser quem tiver a menor quadrado médio do resíduo, porque aí eu já levo em consideração o grau de liberdade que eu deixei. Se eu olhar a soma de quadrados, eu não considero o grau de liberdade. E aí eu posso ter uma soma de quadrado menor, mas uma variação na realidade maior. Eu só olhei o numerador da equação, não olhei o denominador da equação. Modelos aninhados. Certo? Ou seja, um modelo que fica dentro do outro. Eu posso olhar o F dos modelos. Quem tem um F maior ou menor. O R ao quadrado ajustado. Esse é o mais lógico, né? Que já é a percentagem que é explicada. E já leva em consideração o tamanho, o número de parâmetros do modelo. AICC é um que eu gosto muito. Archaic Information Criteria Corrected. Sim. O AICC, ou o AIC, ou o BIC, que não é a caneta, ou o BIC-C, todos são parâmetros que não são da estatística, são da teoria da informação. Archaic Information Criteria, os A, e os B são Bayesian ou Bayesiana, critério de informação bayesiano ou critério de informação de Archaic. Os dois são derivados da ciência da informação. A ICC ou BIC-C vão ter resultados muito parecidos. Certo? E o R2 ajustado é da estatística. Qualquer um desses três, você está em boas mãos. O que não pode é ficar comparando de um lado e de outro. O R2 ajustado, você quer quanto maior, melhor. Tanto a ICC quanto o BIC-C, menor é melhor. Mais negativo é menor, e portanto é melhor. Escolha ele, diga qual foi que escolheu, e qualquer um desses caminhos são perfeitamente defensáveis. Eu acho mais coerente ou o R2 ajustado ou um dos I6. Porque fica uma coisa mais simples de mostrar. Agora vem a estratégia. A primeira estratégia é não ter estratégia. Simplesmente testa todas as possibilidades. Qual é o problema disso? Se você tiver 10 variáveis, você está falando de 1023 modelos. Depois tu vai ter que olhar os 1023 para selecionar qual é, tá? Pensou nesse aspecto? Quantas? Quantas? 1023 para 10 tem uma diferençazinha. Você vai estar olhando, se você for por esse caminho com 10 variáveis, você está olhando 1023 AICC
o R2 ajustado para selecionar qual que você vai querer usar. Eu tinha certeza que você ia falar isso. Inclusive porque é o que eu faço com o Excel. É possível. Esse caminho tem uma vantagem. Você com certeza, no momento que você avaliou todas, você vai ter como encontrar melhor. Não tem como nenhuma passar batido, porque você avaliou todo mundo. Certo? Então, é uma vantagem apreciável desse modelo. Na eliminação para trás, ou na inclusão para frente, é a mesma lógica, só que começando dos dois lados opostos. Na eliminação para trás, você começa com o modelo com todas as variáveis. Tá ok até aqui? Depois você vai para um outro modelo, ou outros modelos, em que você tira uma vez cada variável. Então, vamos pensar no primeiro modelo. Você tinha esqueci, não, já tinha colocado aqui. S. Eu estou esquecendo algum macro aqui, não? Ótimo. Para facilitar a minha vida, eu vou testar só com os macros. Certo? São suas 6 variáveis. Então, o primeiro passo, você constrói um modelo com as 6 variáveis. Tá ok até aqui? Agora eu vou construir 6 modelos em que em cada um deles não. Aqui eu estou selecionando, eu já avaliei colinearidade, já coloquei aqui, essas que eu coloquei já não são colineares. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu encontrei o R2 ajustado do modelo com 6. Esse vai ser o maior R2 ajustado que eu vou encontrar. Porque eu coloquei todo mundo. Faz sentido? O que é que eu quero ver agora? Se eu tirar alguma dessas, eu perco demais? Então eu faço os 6 modelos tirando uma de cada vez. E vou comparar esses 6 com o modelo geral. Tá ok até aqui? Quem perder menos ou não perder nada, eu posso descartar. Porque ele não está trazendo, aquele elemento não está trazendo uma contribuição apreciável. Faz sentido? Não existe isso. Sim, as que fazem sentido. Quantos eixos você tem ali? Nesse caso aqui é heptadimensional. Não, uma bola são 3 dimensões. Uma bola você só tem 3 dimensões. O problema é visualização. E eu estou falando aqui um pequeno, tá? Poder faria sentido. Inclusive para eliminar aquele ponto outlier. Tá uma nuvem aqui, tem um ponto lá na PQP.
melhor eliminar aquele ponto. Mas o problema é como você conseguir visualizar isso em espaços multidimensionais. A Marvel está tentando acertar o negócio de espaço multidimensional até agora e está quebrando a cara. Certo? Podem ver que eles quebraram a cara com essa saga da multidimensão. Ok? Faz sentido, não é uma pergunta boa. O problema é como fazer. Se você estiver trabalhando com poucas dimensões, 3, 4 dimensões, dá para pensar, mas... Lembra sempre que tem a dimensão do Y também, né? Tá ok até aqui, gente? Aquela variável está trazendo pouca informação. O modelo piorou porque você... Ou não piorou. Certo? Porque aquela variável que está dentro do modelo, vamos dizer o enxofre, não está ajudando a explicar. Ele tem pouco peso de informação. Se fosse colinear, teria pouco peso. Não. Colinear, o problema é diferente. No caso da colinearidade, significa que ele está assumindo um peso que ele na realidade não tem. Porque se eu tirasse, vamos pensar o caso mais clássico de colinearidade, que é matéria fresca e matéria seca. É o exemplo mais radical. A informação que eu tenho na matéria seca e na matéria fresca é a mesma. Não é que eles não estão trazendo informação, eles estão trazendo informação. Só que estão trazendo 2 vezes a mesma informação. Eu tiro uma das duas e não perco nada. Se eu tirar as duas, eu perco. Mas se eu tirar qualquer uma das duas, eu não perdi nada. Areia, silt e argila. Eu sei que vão dar 100% somadas. Então, com duas, eu tenho a mesma informação das 3. Para que colocar as 3? Eu já não vou colocar o todo no modelo. Aqui eu já fiz essa limpeza inicial de colinearidade. Melhorou? Eu só queria entender assim, quais seriam esses parâmetros que tornariam um modelo pior. Vamos lá. Vamos pensar que o enxofre não seja essencial. Eu coloquei ali, mas ele não é essencial. Essa planta, o próprio capeta, já está cheio de enxofre. Ok? Eu tirar ele do modelo, eu perdi alguma informação? Eu incluir ele no modelo pode aparentemente melhorar, mas na hora que eu tiro, eu não perdi informação nenhuma. Existe o que se chama de princípio da parcimônia. Certo? Quanto menos coisas eu coloco no modelo e explico a mesma coisa, melhor é. Então, o que a gente está fazendo aqui é aplicando o princípio da parcimônia e vendo qual é o menor modelo que explica tão bem quanto, ou quase tão bem quanto, um modelo maior. Melhorou agora? Também conhecido como navalha de Ockham. Agora, consegui me explicar qual é a intenção da gente? Eu quero selecionar o menor modelo que explique tão bem quanto os modelos maiores. É isso que a gente está fazendo nesse caminho. Certo? Vamos dizer que o R quadrado ajustar aqui seja 0,8. Para pegar o número que você usou. Aí eu vou fazer P, K, cálcio, magnésio, enxofre. O R quadrado caiu para 0,30 porque eu sou do nitrogênio.
NP potássio não tem importância não. Enxofre também não vale merda nenhuma. Eu fiz as 6 equações. Eu vi que, com todo mundo, 0,8. Tirei o enxofre, 0,795. Enxofre não vale nada. Isso aqui tudo não. Você vai dizer só que usei o critério tal, tal, e o modelo final, você só vai falar o modelo final. O modelo final foi tal. NPK, cálcio, magnésio, 0,795. Repete o processo agora. Testando o quê? As 4 equações, tirando um de cada vez. Tiro o nitrogênio de novo, tiro o fósforo, para ver qual é a queda que tem em relação ao modelo sem o enxofre. Na hora que tirei uma e saiu, teve uma queda que eu pré-defini no meu caminho de escolha, a queda foi maior do que eu estou disposto a aceitar, aí eu paro. Aquele é o menor modelo que explica adequadamente o que está acontecendo. Esse é o caminho de eliminação. Como é que vocês acham que é o caminho de inclusão? Igualzinho, só que é o gênio malvado. Testa com nitrogênio, com fósforo, testa com um de cada vez. Quem explicar mais, fica. E aí vai testar com os outros. Agora ficou uma equação com duas. NP, NK, N cálcio, N magnésio, N enxofre. Quem é que trouxe mais ganho? No eliminação, você quer o que tem menos perda. Na inclusão, você quer o que tem maior ganho. Até chegar uma hora que você não ganha mais. Ok? Os dois procedimentos são basicamente a mesma lógica, só que um sai do cheio e vai esvaziando, o outro sai do vazio e vai enchendo. Sempre selecionando em função daquele critério que você definiu no passo anterior. Eu vou olhar o AIC, eu vou olhar o AICC, eu vou olhar o R2 ajustado. Vai lá, faz todas, olha o critério, quem é que entra. Tranquilo? Modelos. Você quer o modelo multivariado, que você está trabalhando com multivariada, mas você quer aquele que com o menor número de variáveis explique tão bem quanto modelos mais complexos. Certo? Na realidade, o princípio da parcimônia se aplica até melhor
na linear múltipla do que na não linear. Porque faz mais sentido lógico. A linear múltipla tem uma tendência muito grande de fazer o que os americanos chamam de jogar a pia da cozinha. Vai jogando tudo, joga até a pia da cozinha na pessoa. A expressão em americano, even the chicken, oops, kitchen sink. Uma expressão em inglês. Colocou tanta coisa, colocou até a pia da cozinha para explicar. É uma tendência muito comum de acontecer na linear múltipla. Acontece menos na não linear pela natureza das equações. Primeiro, o número de parâmetros é mais parecido de uma equação para outra. Segundo, a não linear tem uma base lógica inerente àquele modelo. Eu não tenho como sair colocando, não faz sentido eu pensar, não, eu vou fazer uma equação de queda exponencial quíntupla. Se eu tentar chegar e sair num artigo, vai todo mundo morrer de rir. Porque fica obviamente o cara tentando apelar para grosseria para fazer uma equação. Certo? Queda exponencial simples, queda exponencial dupla, ou simples com 3 parâmetros, dupla com 5 parâmetros, o número de parâmetros não muda tanto assim. A parcimônia é importante. Se eu explicar tão bem com a queda exponencial simples quanto com a queda exponencial dupla, a queda exponencial simples é preferível. Porque é mais simples. Mas não é a diferença brutal que pode acontecer no número de parâmetros de uma equação linear múltipla. Imagina que você é o IBGE, ou que você trabalha no IBGE. E quer encontrar uma equação para falar na expectativa de vida. Imagina o número de variáveis que você tem acesso lá no IBGE para explicar a expectativa de vida. Está entendendo qual é o risco de ficar com um modelo com... Pega tudo. Porque você tem um volume de dados, um volume de variáveis absurdamente alto. Então fica tentador você sair jogando mais coisa, jogando mais coisa, jogando mais coisa, jogando mais coisa, que talvez não esteja explicando. Então aí o princípio da parcimônia fica mais importante para poder dar o freio de arrumação. Ok até aqui, gente? Aí nós temos o próximo, que é o mais comum. E é o padrão do SAIS, eu acredito que seja o padrão do R também. Stepwise. O que... Stepwise, português. Passo a passo. Step é passo. Então você vai aos passos. Como assim? Tem dois grandes modelos de stepwise. Forward e backward. O que é o forward? É um cruzamento da inclusão de uma variável com a exclusão de uma variável. O que é que eu quero dizer? Começa do zero. Testa cada uma das variáveis. Inclui aquela que explica mais. Até aqui, beleza, né? Próximo passo, inclui a segunda variável que explica mais. Agora é que vem a diferença. Quando ele inclui a segunda variável, ele vai testar os modelos com uma variável só. Deu um passo para frente, dá um passo para trás. Se passo para frente, passo para trás, as duas devem ficar, aí ele vai para 3. E dá um passo para trás, testando os 3 modelos com 2 variáveis. Dá um passo para frente para 4, dá um passo para trás, testando as 3. E aí ele vai repetindo a dança até chegar num ponto que incluir e não incluir não faça diferença. É um caminho que fica mais próximo de testar todos os modelos. Ele não chega a testar todos os modelos, mas testa um número de combinações muito superior. Tá ok até aqui, gente?
com uma coisa bonitinha. Quando você ia testando para frente, para trás, você tinha que escolher o modelo. O programa vai escolher para você. Você vai dizer para ele, escolha com base no AICC. Ele já vai chegar no final das contas, mostrar o melhor modelo com base no AICC. Ou com base no R2 ajustado. O backwards é o gênio malvado. Começa com todo mundo, tira um de cada, vê quem é que perdeu menos. Tira mais um, vê que perdeu menos, coloca de volta para ver se realmente pode tirar ou não. Até chegar no ponto que estabiliza o modelo. Até aqui. Tá fazendo sentido, gente? Independente de como calcular. Antes de fazer, checa a colinearidade. Desenha muito bem como é que você vai obter esses dados. O que é que eu quero dizer com isso? Esses modelos, a múltipla é muito utilizada em dados não experimentais. Certo? Em que você precisa dela porque você tem mais variações que estão fora do seu controle. Então você vai medir a variação que aconteceu. Você não controla. Certo? Então você tem que ter certeza que sua coleta de dados está sólida. E isso inclui particularmente o tamanho da amostra. Eu já vi trabalho fazendo equação que tinha mais variável envolvida do que pontos reais. Nesse caso era um dado experimental, o experimento tinha 20 ou 30 pontos, tinha mais variável do que tinha ponto. Resultado, a equação estava super parametrizada. Eu tinha mais parâmetros do que eu tinha ponto para explicar os parâmetros. O programa de computador é o bicho mais burro que tem na face da Terra. Tanto o SAS, quanto o R, quanto o S, quanto o SPSS, eles são burros. Você mandou ele fazer uma equação com 50 variáveis e 10 pontos, ele vai fazer uma equação com 50 variáveis e 10 pontos. Está errada. Você precisa ter mais pontos do que variáveis no modelo. Mas o modelo, a estatística, não vai te mostrar isso aí. Uma conta básica que você vai precisar ter pelo menos 3 a 4 pontos por variável. Então, se você tem 10 variáveis, é bom você ter pelo menos uns 40 pontos reais. E por aí vai. Ou seja, pontos que você tenha a medida do seu y ou dos seus y e de cada uma dessas 10 variáveis. Um ponto importante aqui de mecânica é que não é bom comprar um Peugeot. Você está agora falando sério. Um ponto de mecânica é que na análise multivariada em geral, inclusive na regressão, um ponto perdido para uma das variáveis é perdido para todas as variáveis. Ou seja, se você perdeu uma das medições em uma linha, você perdeu a linha inteira. Certo? Porque ele usa a linha inteira para fazer a estimativa. Se você não tem um dos pontos,
Ele não consegue fazer a estimativa do conjunto total. Se for um outlier, vai eliminar. Ou seja, trabalhe muito direitinho para garantir que não perdeu ponto nenhum. Certo? Ou crie uma gordura grande, certo? No conjunto de dados, tem um conjunto de dados muito maior, porque se você perder, se cada variável você perder, vamos dizer que você tenha 10 variáveis, certo? 10 x's. Se você perder de cada variável somente um ponto, você pode perder um ponto a até 11, considerando o y também. Certo? Perder um ponto só não faz falta para ninguém, né? Ninguém está tão ruim assim que perder um ponto vai quebrar. Mas perder 11, se cada ponto que você perdeu foi numa linha diferente, aí a coisa já pode fazer falta depois. Controlem muito. A gente sempre precisa controlar muito bem os dados. Mas tudo que entra multi no nome, controle mais ainda. Porque o impacto de perda é muito maior. Tá ok até aqui? Depois que você analisa, você precisa verificar a confiabilidade do modelo. Ou seja, as previsões desse modelo estão fazendo sentido? Tem duas formas básicas de fazer isso. A melhor é a que ninguém faz. Faz de novo, com outro conjunto de dados, e joga esse novo conjunto de dados na equação do primeiro conjunto e vê se as previsões estão boas. É a melhor. Ninguém faz por causa disso. Vai ter que fazer de novo o experimento, vai ter que fazer de novo a amostragem, vai pegar outro conjunto de dados. É a melhor. É o padrão ouro. Mas não é comum. Um outro caminho é, do seu conjunto de dados inicial, separe uma parte que não vai ser utilizada para criar a equação. 10% dos dados. Esses 10% não entram na equação. Se a sua equação consegue prever esses 10% de uma forma adequada, sua equação está prevendo bem os resultados. Por que esses pontos não podem entrar no cálculo da equação? Eles estão sendo usados para testar a equação. Mas por que eu não posso testar com pontos que eu usei para fazer a equação? Porque eu usei para fazer a equação. Ele está dentro da equação. Se eu usei o ponto para fazer a equação, e a equação foi selecionada em função desses pontos, evidentemente a previsão da equação vai estar dentro daquele R2 que a gente fez. Certo? Mas se são dados virgens, que não foram utilizados, e eu pego os dados não utilizados, os dados reais que não foram utilizados, os dados previstos, com base na equação, e eu tenho um R alto, um R2 alto entre esses dois, significa que a equação está prevendo bem dados do mundo real que não foram utilizados na sua confecção. Enquanto o R2 ajustado indica quão bem ela está prevendo os dados que foram utilizados na equação. Estão vendo a diferença? Então, tentem deixar uma parte dos dados fora para poder usar como confirmação de que a equação funciona com dados novos, com dados que não foram utilizados na criação. Lógico que isso cria um problema a mais. Você perdeu o dado.
Você tem dados que você não pode utilizar para fazer a equação. Se você tem muitas amostras, isso não é um problema. O problema é que às vezes você está querendo fazer a equação e você não tem tantas amostras assim. Hã? Certo? Então tem esse balanço. É mais viável do que você fazer novamente o trabalho. Né? Ok até aqui? Dados da fonte voz da minha cabeça? Não, o que é que você está chamando de dados teóricos? Ou seja, você. Vamos, não estou sacaneando, não, tá? Vamos começar por aqui. Você foi na literatura, encontrou um outro trabalho e constrói um modelo com base naquele trabalho. Não é isso? Ou seja, não são dados teóricos, são dados reais que você teve acesso. Você mandou um e-mail para o autor, eu estou querendo fazer um trabalho, dá para tu me liberar teu banco de dados? A pessoa foi gente fina e disse, pode, agora cita. Diz de onde é que veio, tá? Liberou os dados, você criou a equação que por alguma razão aquela pessoa não quis criar, com base naqueles dados. E faz um experimento que é ou um trabalho que tem características semelhantes e vê se a equação faz uma boa previsão desses dados. Beleza. O que você está fazendo aí é o primeiro cenário. Está fazendo um estudo confirmatório. Só que com o modelo criado a partir de dados já existentes da literatura. Problema nenhum. Não são dados teóricos, são dados reais. Pode. Certo? Agora, veja que isso aí exige que os dois trabalhos tenham um grau de similaridade muito alto. Certo? Não faz sentido eu pegar um modelo de solos do Ártico e querer jogar no solo do semiárido. Não vai dar certo, ou pelo menos vai ser uma surpresa brutal se der certo. Mas estou fazendo um trabalho com. Encontrei na literatura um modelo da Austrália, quero ver, do semiárido australiano, quero ver se vale para o semiárido nordestino. Certo? Ou eu estou desenvolvendo um modelo com base num conjunto de modelos. Isso é o que a gente chama de meta-análise. Estou usando a literatura como fonte das informações ao invés de coletar os dados brutos eu mesmo. Ou meus alunos mesmo, no meu caso. Né? Eu não coleto dado nenhum. É a vantagem do cabelo branco. Deixa isso para quem não tem cabelo branco ainda. Tá ok até aqui, gente? E aí nós temos a superfície de resposta. Lembra que a gente falou da dificuldade prática de visualização? Porque é multidimensional. A superfície de resposta é uma forma de transformar esses dados multidimensionais em bi ou tridimensionais. Como? Fixando um valor ou alguns valores. Vamos pensar no caso mais simples. NP. Produtividade em função de nitrogênio e fósforo. Isso é um espaço tridimensional, concordam? N, P, produtividade. Tridimensional é chato de ver no papel. Mas se eu disser, eu quero ver o que acontece com P igual a 0, P igual a 50, P igual a 100. O que é que eu faço? Entro na equação, 0, 50, 100. E aquela equação
tridimensional se reverte em duas equações bidimensionais. Em três equações bidimensionais. Uma, produtividade em função do nitrogênio para P igual a 0. Outra, produtividade em função do nitrogênio para P igual a 50. Outra, produtividade em função do nitrogênio para P igual a 100. Era tridimensional, agora é bidimensional. Sim e não. Para bidimensional, não faria muito sentido. Você consegue fazer apresentações de resultados facilmente tridimensionais. Uma curva de nível, um gráfico de curva de nível, em que você tem uma escala de tem N e P e cores dando um mapa de contorno. Certo? Isso é tranquilo. Tenta fazer isso para uma tetradimensional. Eu vou dividir em vários gráficos. Mas dividir como? Se cada gráfico tem que ter os 3 eixos. Aí é que você entra com a superfície de resposta. Você vai pegar o potássio, por exemplo, e ao invés de eu ficar com um gráfico tetradimensional NPK produtividade, eu tenho um gráfico tridimensional NP produtividade para determinados valores de potássio. A mesma coisa, NK para determinados valores de P, PK para determinados valores de N. Esses valores podem ser, por exemplo, continuando com NPK, faixas P, solo rico em P, para aquela cultura, naquele ambiente é tanto. Então eu mostro o que acontece naquele ponto definido, coloco aquele ponto e vejo como é que o gráfico fica. É uma simplificação que o pessoal da fertilidade gosta muito, porque consegue, eles têm 6 dimensões, 7 dimensões, consegue visualizar para recomendar, por exemplo, adubações. Certo? Cria faixas de valores e reduzir o número de dimensões. Você pode sair fazendo isso aí ad infinito. Você tinha 6 dimensões, reduz para 5, reduz para 4, reduz para 3, reduz para 2, reduz para 1 e não reduz para mais nada. Daí com 1 você já não tem mais dimensão nenhuma. Isso aqui é a superfície de resposta. Você corta. É como se você pegasse aquele plano multidimensional e aplicasse um corte nele. E aí reduz o número de dimensões que você tem que estudar. Tá ok até aqui, gente?